Bom, estou dando início à gravação, né? Então, como eu comentei, sejam todos muito bem-vindos à sessão número 3 do nosso Congresso Internacional de Engenharia Ambiental, edição Luz Brasileira. Nós vamos dar início, então, às apresentações de trabalhos sobre o tema energias renováveis. Eu estou dando uma olhada aqui para ver as pessoas que já estão na sala e a lista de trabalhos. Lembrando, né, que a apresentação ela possui em torno aí de 7 minutos, de 7 minutos de apresentação, mais 2, 3 minutos de debates. Eu vou conduzir daqui as apresentações e vou passando os slides também, ok? Então, deixa eu ver aqui. Natália Ribeiro de Assis ainda não está por aqui. Algum dos presentes vai apresentar o trabalho dela? Bom, então vou passar para o seguinte trabalho, intitulado Combate às Mudanças Climáticas, Aproveitamento de Gás Renovável a partir de Resíduos Sólidos Urbanos, cujo autor principal é Janks Cardala Leal de Paiva, do Instituto Politécnico de Bragança. Pode ser, Janks? Olá, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, escuto bem. Escutamos bem. Tá ok. Bom dia, eu estou com 2 aparelhos, estou com o notebook pelo celular porque o meu áudio do notebook está ruim, tá? Então, pode começar? Deixa eu só cuidar do tempo aqui. Só um minutinho, por favor. Pode começar. Ok. Bom dia a todos, eu me chamo Janks Cardala, vou apresentar esse trabalho desenvolvido no Instituto Politécnico de Bragança, por mim, pelo aluno Lucas e pelo professor Dr. Marcelo Rodrigues dos Anjos, que estava fazendo pós-doc lá nesse instituto também. O nome do trabalho é Combate às Mudanças Climáticas, Aproveitamento de Gás Renovável a partir dos Resíduos Sólidos. Pode passar, por favor? Então, inicialmente, para contextualizar, todos nós estamos cientes que a pressão sobre os recursos ambientais, eles cada vez mais crescem ao longo do tempo. E isso, por sua vez, muitas das vezes é ocasionado pela competição econômica, né? Que coloca as espécies em risco. E as emissões de gases de efeito estufa é uma problemática que vem se agravando ao longo desse do tempo, principalmente ocasionada pelas ações antrópicas e ameaçam o meio ambiente de forma geral e a vida dos seres vivos, né? Os resíduos sólidos urbanos, eles possuem em sua fração uma parte orgânica, né, relevante, que colabora para a intensificação dos gases de efeito estufa no ambiente, principalmente o gás metano, né? E aproveitar esse gás, que no caso é o biogás, né, e transformá-lo em biometano através de processos de separação, é uma forma de reduzir as emissões e substituir, né, utilizar como um substituto dos combustíveis fósseis. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver formas de aproveitamento do biogás proveniente dos resíduos
mediante a transformação em biometano. Pode passar, por favor. O material utilizou uma revisão bibliográfica, né? Utilizou a base de dados Scopus. Foram selecionados artigos e revisões publicados a partir de 2020 dentro dessa base de dados. E a string de busca utilizou palavras-chave como biogás, waste, energy e emissões de gases, né? Pode passar, por favor. Como resultados, foram encontrados 357 documentos escritos a partir de janeiro de 2020 até fevereiro de 2024. Vale ressaltar que os países que mais se destacaram aí entre esses documentos foram os Estados Unidos, com 44 documentos, Índia, 40, China, 39 e Brasil, com 35. É importante destacar a participação do Brasil aí dentre esses países que mais se destacaram. E na literatura a gente percebeu que existe uma competitividade no desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis para melhor aproveitamento energético a partir dos resíduos orgânicos e contribuir com a redução dos resíduos, né, e trazer benefícios econômicos, socioambientais, né. Pode passar, por favor. Então, esse esquema, a gente trouxe uma visualização, né? O biogás ele pode ser gerado a partir de diferentes formas, né? Então, a partir das estações de tratamento de esgoto é possível gerar o biogás, a partir dos resíduos sólidos urbanos, em aterros, que no caso é o foco maior ali do nosso trabalho, da revisão, né? Que normalmente eles chamam de gás de aterro, e é possível aproveitar. Os resíduos agrícolas também, né? Então, a gente vê muitas fazendas com geração de biogás atualmente, e algumas culturas energéticas, que são algumas plantações específicas que você pode desenvolver para gerar o biogás, né? Então, gerado o biogás, você pode utilizar ele para energia elétrica, geração de energia elétrica, energia térmica ou cogeração. E quando nós purificamos o biogás, nós ampliamos a utilização desse gás renovável, podendo ser utilizado o biometano nos combustíveis veiculares e injetar na malha de distribuição de gás natural. E basicamente o biogás ele difere no biometano na concentração de CO2, né? No caso, o biogás ele apresenta ali de 50%, 60% de metano na sua composição e o resto CO2 e outros gases. E o biometano ele apresenta 96% ou mais de metano em sua composição. Vale destacar que eu trouxe um autor que ele diz que esse aproveitamento do biogás de aterro contribuiria para uma redução média anual de 467,1 milhões de toneladas de CO2 equivalentes emitidos na atmosfera. Pode passar, por favor. Como considerações finais, o biogás e o biometano eles apresentam papéis fundamentais no avanço do desenvolvimento sustentável e uma prioridade para muitos países que buscam a solução às mudanças climáticas. Ele também colabora para a transição para uma economia de baixo carbono e possibilita a implementação da economia circular, ao substituir os combustíveis fósseis e reduzir as dependências de fontes não renováveis. O uso desses recursos promove maior sustentabilidade e resiliência aos sistemas energéticos globais. Pode passar, por favor?
Eu gostaria de agradecer ao Instituto Politécnico de Bragança, à Universidade Federal do Amazonas, de onde veio o professor, e à Argéias, que permitiu eu participar do congresso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Janques, pela tua apresentação. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Então, agradeço, Janques, pela participação. Dando Muito obrigado. sequência. Obrigado. Dando sequência, Antônio Carlos Dutra está presente? Acho que não está presente, né? Tem alguém presente que irá apresentar o trabalho dele? Bom, na sequência tem o Ricardo Henrique Tomé Dornelles. Também não está presente. Alguém para apresentar o trabalho dele? Tiago de Almeida Baseotti. Perfeito. Eu vou te colocar aqui, Tiago, como apresentador, e aí você consegue passar os slides aqui também. Ok, coloquei como apresentador. Antes, por alguma razão, não estava disponível, aí eu passei os slides para o Janks. Então, Thiago, o tempo é teu. Conseguiu ativar o microfone ali, tudo certo? Tiago, se você está falando, nós não estamos te ouvindo. Bom, não sei se o Thiago teve algum problema com o áudio. Alô? Agora sim. Certo. Bom dia a todos. Me desculpe aí pelos problemas técnicos. Bom, vou apresentar. Meu nome é Tiago de Almeida. Em colaboração com o professor Daniel e com o Ícaro, meu tema de trabalho é reutilização de baterias de notebook para aplicação sistema fotovoltaico off-grid. Tá? Sou atualmente aluno de doutorado na Universidade Federal de Alfenas. E, bom, as alternativas, né, no caso, tem uma notória demanda crescente por fontes alternativas de energia. Então, nós temos um mundo cada vez menor, cada vez mais reduzido, e com um número cada vez maior de pessoas. Então, consequentemente, a demanda energética, né, recursos tecnológicos, tudo isso implica e impacta nas alternativas. E, bom, a reutilização de células, né, qual que seria o objetivo dela? Uma redução de custos e a diminuição no descarte inadequado. Sobre o descarte inadequado em si, especificamente, não são todos os locais que reciclam ou que fazem um descarte adequado dessas células, tá?
E aí, qual que seria a razão para reutilizar? É mais caro fazer a reciclagem do que minerar os elementos provenientes das células 18650, no caso, que são essas células que eu estou falando. E sobre essas células em si, são células de 18 milímetros de diâmetro e 65 de comprimento, por isso que ela tem essa nomenclatura. E muitas vezes em locais onde são direcionados para fazer esse descarte de células, esses dispositivos, tanto os que são considerados ruins quanto os bons, eles vão sendo descartados, eles vão sendo destruídos da mesma forma. Então não existe uma triagem, né? E dessa forma, o objetivo do trabalho é estudar a reutilização dessas células de notebook, né, para sistema off-grid residencial, que seria um sistema fotovoltaico sem ligação com a rede de distribuição. Quanto aos materiais e métodos, no canto superior esquerdo, vocês podem visualizar, é uma bateria de notebook. Então, nós fizemos a compra e a preparação das baterias. Isso significa, de fato, desmontar elas, ficando, como a gente pode ver aqui na segunda imagem à esquerda, de cima para baixo. E aí foi feita a separação e a catalogação delas, com base nos testes com o carregador Litocalo Engineer, que é esse carregador aqui, considerado carregador inteligente, que dizem, né? Então, com esse carregador, nós vimos se essas células realmente atendem todos os requisitos, né? Se elas têm o mínimo necessário para poderem estar operacionais. E após esse teste, nós atribuímos critérios de seleção, de fato, para poder fazer essa triagem de células. Então, para ver quais que realmente seriam utilizadas no final das contas, quais que seriam utilizadas para compor ali o nosso estudo. E aí fizemos, então, os testes finais. Critérios de seleção, quando eu falo, por exemplo, no mínimo uma capacidade de carga de 2.000 mAh e vários outros critérios. Os resultados eles foram bem interessantes, na verdade, onde um número total de baterias seria 138. Dessas baterias nós extraímos 777 células, onde 51% desse valor, que são 396, puderam realmente ser reutilizadas. Isso considerando todos os critérios de seleção. Está presente no artigo, fica disponível para o caso o pessoal queira ler, ter uma noção um pouco mais abrangente sobre como que a gente chegou nesse número. E, bom, o sistema on-grid, que seria ligado à rede de distribuição, ele custa em torno de R$11.000. Um sistema off-grid com células novas, considerando o valor da bateria e mais painel fotovoltaico e todos os outros sistemas, controlador de carga, ficaria em R$60.000, com retorno de 27 anos. Com as células reaproveitadas, ficaria menos da metade desse valor se pagando em 8 anos. Então, um retorno de investimento de 8 anos. E esses resultados eles convergiram para o modelo teórico de dimensionamento. Não chega a ser um modelo matemático, ter toda aquela densidade de um modelo matemático, mas obtivemos um resultado bem interessante, onde nós temos uma rede de relação. Os traços pretos verticais são divisão, os traços pretos horizontais são multiplicação e as setas vermelhas são igualdades. Tá? Então, a partir da potência máxima, da tensão de bateria de cada bateria e da tensão individual de cada célula, nós conseguimos descobrir, por exemplo, número de células em cada agrupamento, o número de células ligadas em série, o valor total da bateria, o valor do lote de baterias, o número de células que vão compor o lote, no caso, o valor da bateria em si. Então, tudo isso permitiu a gente ter resultados bastante expressivos, porque a confecção de uma bateria a partir de células não é algo novo, é algo que é feito, que muitas pessoas, inclusive, já vendem esse tipo de equipamento, porém, não tem aquele embasamento teórico, não tem uma fundamentação científica. Então, o maior desafio desse trabalho foi, de fato, achar trabalhos ali, outros trabalhos focados nessas células. E, é claro, para aplicação como meio de armazenamento de um sistema off-grid.
no caso das nossas conclusões, o que eu cheguei de conclusão, né? Esse sistema ele tem grande chance para ser viável para células reutilizadas. Nós não chegamos a montar um sistema off-grid em si, um sistema fotovoltaico, tá? Foi uma base muito mais assim, muito mais teórica, e o maior custo despendido, no caso, foi de mão de obra, tá? Então, desmonte, lixamento, limpeza, nós levamos em torno de uns 2 meses para conseguir fazer isso. Apesar de nós não termos montado um sistema off-grid, o nosso grupo de trabalho, composto pelo professor Daniel e pelo Ícaro, montou com um conjunto de células 18650 uma bateria que ela já alimenta um protótipo operacional de triciclo elétrico, que inclusive é um trabalho futuro, na verdade agora é um trabalho em progresso, que é a minha parte do meu projeto de pesquisa do doutorado que eu estou fazendo. E, bom, eu agradeço, no caso, à Unifal, à CAPES e ao PPGCEA por todo o suporte, ao meu orientador, o Daniel, né, por toda a troca de conhecimento, por todos os ensinamentos que eu tive, e a comissão organizadora e todos que compareceram de forma presencial ou online pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, pela apresentação. Muito interessante o trabalho também, assim como os demais. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, por favor, fiquem bem à vontade. Bom, eu vi que a Giovana, a próxima a apresentar, já está por aqui. Vou torná-la apresentadora. E já passo a palavra para a Giovana, então. Bom dia, você está me ouvindo? Bom dia, a gente está te ouvindo bem, sim. Então tá bom. Posso começar? Sim, por gentileza, o tempo é teu. Bom dia a todos. Meu nome é Giovana e a minha orientadora, né, nessa iniciação científica foi a minha professora doutora Érica Leonor Romão. Essa pesquisa ela é uma produção de pellet de resíduo de poda de árvore para utilização como biocombustível. Foi um estudo de caso realizado na Escola de Engenharia de Lorena, da USP. O desafio crescente da gestão de resíduos sólidos, impulsionado também pelo aumento populacional e pelo consumismo, se reflete também nas podas de árvores, que por ser um resíduo muito volumoso, gera um grande acúmulo em aterros. Dessa forma, lá no campus da EEL, né, da USP, que é uma unidade da USP por ela se destacar em rankings de sustentabilidade, a gente propôs a pelletização desses resíduos de poda, que no nosso caso foram utilizadas árvores frutíferas do próprio campus, em diferentes teores de umidade. Essa técnica, ela transforma esses resíduos em biocombustíveis, facilitando o transporte e o armazenamento deles, além de atender normas europeias de densidade aparente e durabilidade mecânica. Com isso, buscamos não apenas uma aplicação sustentável para esses resíduos, mas também fortalecer o compromisso da USP com a inovação e a sustentabilidade ambiental. Na parte inicial da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática nas bases de dados Science Direct, Scopus e Engineer Village, utilizando as palavras-chave Garden Waste, Energy, Biomass e Pelletization. A gente encontrou 112 artigos, dentre esses 60 estavam duplicados, 31 fora do escopo da pesquisa e 21 artigos foram relevantes, só que só 7 artigos desses foram considerados dentro do escopo da pesquisa. Então, com a leitura desses artigos, a gente pôde definir os parâmetros para realizar a pelletização, que nesse caso foi o teor de umidade variando de 5% a 15%, o tamanho de partícula de 4 a 2 milímetros,
o uso ou não de aglutinante, que nesse caso a gente não utilizou, e a temperatura que a gente iria utilizar da peletizadora, que nesse caso foi de 85 graus Celsius. Então, com esses parâmetros definidos, a gente pôde iniciar a etapa de preparação da amostra, que foi constituída pela moagem dessa poda, né, num moinho de facas com uma peneira de 9 milímetros, e depois uma nova moagem numa peneira de 4 milímetros para atingir o tamanho de partícula que a gente queria. Então, com essa preparação, a gente pôde entrar para a etapa de ajuste do teor de umidade, que, como eu disse, foi de 5%, 10% e 15%. Com o ajuste de teor de umidade já feito, a gente pôde entrar com o processo de peletização, que foi feito numa peletizadora de matriz plana, circular, como está mostrando aqui nessa foto. E com os pellets já prontos, a gente pôde partir para a etapa de caracterização desses pellets, que foi feito o teor de umidade, logo após a pelletização, a densidade aparente, a durabilidade mecânica dos pellets, a análise imediata e o poder calorífico superior. Então, com os resultados obtidos, a gente pôde montar 2 gráficos para uma melhor visualização. No primeiro, a gente tem o teor de umidade da biomassa, que é essa linha pontilhada azul, o teor de umidade dos pellets, a linha pontilhada laranja, a densidade aparente da biomassa, a linha contínua azul, e a densidade aparente dos pellets, a linha contínua laranja. Observando o gráfico, né, a gente pode observar que a densidade aparente dos pellets aumentou 3 vezes mais. Então, a gente consegue armazenar uma maior quantidade de resíduo em 1 metro cúbico, né? Eu queria evidenciar também que a norma ela exige que a densidade aparente esteja entre 600 e 750 kg por metro cúbico, que nesse caso, os pellets com teor de umidade de 5% não atingiram essa norma. No segundo gráfico, a gente tem a relação do teor de umidade da biomassa também, na linha contínua azul, o teor de umidade dos pellets, na linha contínua laranja, e a durabilidade mecânica dos pellets, que é a linha vermelha. Essa característica é uma das mais difíceis de se atingir da norma, ficando aí entre 62% e 89%, ficando abaixo do que a norma exige, que é de 97,5%. Só que a gente deu continuidade, né, nessa pesquisa e a gente fez algumas alterações no processo de preparação da amostra e a gente conseguiu atingir esse padrão exigido, né? Como eu quero a aplicação desses pellets para aquecimento, também foi realizada a análise imediata e o poder calorífico superior. Então, a biomassa, pode-se observar aqui que ela tem uma grande quantidade de material volátil, e o poder calorífico superior obtido foi de 19 megajoules por quilo. Com isso, o adensamento dos pellets foi possível aumentar a densidade energética, favorecendo tanto o armazenamento quanto o processo da geração de energia. Esses resultados indicam que os pellets são uma alternativa eficiente e sustentável para o aproveitamento energético de resíduos vegetais. Então, concluindo, né, essa pesquisa realizada no campus da USP, em Lorena, sobre as pelletizações das podas de árvore, mostrou o potencial dos pellets como uma alternativa promissora, sustentável para a gestão desses resíduos urbanos. Um ponto também que é importante destacar é a necessidade de reduzir a dependência das fontes fósseis, então alinhando-se às demandas globais por fontes de energia renováveis e sustentáveis. Os resultados mostraram também que os pellets atenderam os critérios de teor de umidade e densidade aparente, mas a durabilidade ainda não havia sido atingida, mas como eu mencionei, com a continuidade e a alteração nos processos, a gente conseguiu atingir esse parâmetro, então viabilizou mais ainda, né, essa solução para o mercado energético. Porém, eu reforço a importância de continuar investindo nessa linha de pesquisa, considerando não apenas os aspectos técnicos, mas também os aspectos econômicos, sociais e ambientais para atender às necessidades energéticas de forma sustentável.
Eu agradeço a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo pela Bolsa de Iniciação Científica e a todos que estão assistindo essa apresentação. Muito obrigada. Estou disponível para perguntas, se alguém tiver. Muito obrigado pela apresentação, Giovana. Excelente apresentação. Muito interessante o trabalho também. Eu achei muito legal vocês buscarem o adensamento, né, dos pellets para enfim, buscar o aumento do poder calorífico, né? Então, muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigada. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Bom, dando sequência, então, eu vou chamar a Príncia para a apresentação do seu trabalho. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá tudo certo no microfone? Sim, a gente escuta bem. Já coloquei você como apresentadora e você consegue passar os slides também. Tá certo. Posso começar? Pode sim. Olá, gente, bom dia. Me chamo Príncia. Vim fazer essa apresentação sobre o uso do biodigestor como tecnologia social aplicada a comunidades rurais do município de Lajes Pintadas, aqui no Rio Grande do Norte. Eu e meu grupo, a gente faz parte da nossa universidade. Vocês já devem ter ouvido falar que é a ONG Engenheiros Sem Fronteiras. E a gente vai apresentar como a gente está desenvolvendo esse projeto no município de Lajes. Bom, introdutoriamente, a gente quer definir a palavra engenheiros, que vem da arte de engenhar, ou seja, inventar, criar, maquinar, e a gente busca aplicar novas tecnologias e desenvolvê-las. E com isso surgiu a ideia de aplicar o biodigestor e adaptar para a região semiárida do Rio Grande do Norte. A gente atualmente utiliza o biodigestor sertanejo com algumas adaptações para a comunidade. E a gente busca também construir soluções para problemas possíveis que possam ocorrer decorrente do uso dele. E a gente aplica mais em comunidades mais vulneráveis socialmente. Porque sabe-se que cerca de 70% do Rio Grande do Norte ele está dentro da região semiárida, então a gente busca abranger mais essa localidade. E com isso, a Caatinga ocupa a terceira posição entre os biomas mais afetados pelo desmatamento do Brasil. Então, a gente buscou fazer um alinhamento técnico e científico com o contexto popular, alinhando tanto os nossos saberes, que são mais técnicos, quanto os saberes da população. E com isso, a gente visa aprimorar e promover avanços no sistema biodigestor. Aqui são algumas fotos de como a gente fazia o estudo de viabilidade. A gente aplicava questionários para poder ver informações como rendas das pessoas, com que trabalham, a média de custo que elas gastam com botijões mensalmente. Nessa foto abaixo tem uma foto de um biodigestor já aplicado, a gente vê o funcionamento deles, que já estão em produção, vê se tem algum problema, vê alguma solução que pode dar para a população, e com isso a gente vai fazendo esse acompanhamento. Seguidamente, a gente vai mostrar como funciona o nosso biodigestor sertanejo adaptado, e depois as fases que a gente utiliza para poder fazer analisar seu comportamento. Bom, nessa imagem abaixo, tem a imagem, tipo um corte do biodigestor, onde temos a caixa de carga, que é onde será colocado os dejetos dos animais. Geralmente as famílias utilizam dejetos bovinos, suínos, caprinos, sendo que o suíno tem mais efeito. Esse material desce
por meio de uma tubulação para o tanque de fermentação, que a gente utiliza uma caixa d'água de polietileno, a qual ela fica mais em um nível mais abaixo, mas com a fermentação desses dejetos, ela vai subindo até atingir um cano guia, que no caso seria essa linha que tem para ela não poder sair do lugar. Ou seja, se o biodigestor está com a caixa mais elevada, é porque a produção de gás está mais eficiente. Se está com a caixa mais baixa, mesmo alimentando muito, é porque pode ter algum vazamento ou a produção está sendo ineficiente devido ao material colocado, depositado. E depois, seguidamente, tem a caixa de descarga, que ela tem 2 níveis para separar o material mais pastoso do material mais líquido, o qual é definido como biofertilizante, que ele é usualmente utilizado em plantas e hortaliças para potencializar seus efeitos. Muitas pessoas dizem que as plantas ficam mais verdes, produzem mais frutos maiores. E esse é o sistema que a gente utiliza no semiárido potiguar, ou semiárido do Rio Grande do Norte. Bom, a primeira fase que a gente iniciou foi alinhando as expectativas e necessidades da comunidade. A gente teve um encontro com a comunidade para ver o que elas estavam precisando, viu que era uma carência essa parte dos do gás de cozinha, por ser uma comunidade mais afastada, era mais difícil esse acesso de você comprar um botijão, eles utilizavam muito. Então, a gente alinhou essas expectativas. E logo em seguida, a gente teve um encontro com a comunidade e propôs essa implementação do biodigestor na região. Foi muito bem aceito. A gente fez parceria com a CIAPAC, que é o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, que ela é responsável pela sua implementação. E com isso foi implementando na região. Em seguida, a gente fez treinamentos visando educar e treinar com esse novo método construtivo para que as pessoas pudessem replicar posteriormente, as pessoas que não puderam ser contempladas. E foi muito bem aceito, as pessoas participavam, falavam suas dúvidas e também a gente via algumas questões que elas tinham dificuldades e auxiliava elas. Já na quarta fase e última, que é a que a gente está fazendo atualmente, a gente está fazendo o teste do biodigestor, analisando os gases que estão sendo gerados, como metano, gás carbônico, oxigênio, entre outros. E a gente vê também como está a operação do sistema, a produção do biogás e se a pessoa está utilizando biofertilizante, no que ela está aplicando, se ela está fazendo de renda extra. E com isso a gente vê que o biodigestor é muito importante para essas famílias. A diferença que ele faz de você poder ter essa produção e não precisar estar mensalmente comprando um gás de cozinha, tendo em vista que a renda das pessoas é muito baixa, cerca de menos de um salário mínimo. Ou seja, isso ajuda muito para essas famílias. Bom, os resultados, a gente ressalta que, além dessa economia, conforto e proteção para as famílias, ainda tem a contribuição ambiental dessa tecnologia, que destina os dejetos dos animais que produziriam metano na atmosfera, reaproveitando-os como CO2 e outros gases para a utilização doméstica, por meio do gás de cozinha. A gente canaliza para poder ser utilizado no fogão. E um biodigestor contribui para o cumprimento das seguintes ODS, que é boa saúde e bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, combate às alterações climáticas, vida sobre a terra, redução das desigualdades, uma vez que ele reduz a exposição a doenças relacionadas à contaminação ambiental, proveniente das fezes dos animais e na inalação desses gases emitidos pela lenha e carvão, o qual promove saúde pública. Ou seja, muitas famílias ainda utilizavam de lenha e carvão dentro da sua propriedade, o que pode prejudicar elas com o passar do tempo. E essa alternativa,
e essa tecnologia é uma ótima alternativa para combater isso. Aqui nessa primeira foto, temos essa caixa de carga, que é essa redondinha, onde as pessoas fazem essa deposição dos dejetos. Na segunda foto, temos o biodigestor, que funciona como uma câmara de fermentação. E na terceira foto, é onde sai o biofertilizante utilizado em plantas. E com isso temos o resultado de uma produção de biogás suficiente energeticamente, a qual se constitui como uma fonte de energia renovável através da conversão de resíduos e auxilia na mitigação do efeito estufa, visto que ela captura o metano e o converte em biogás. É uma tecnologia de fácil apropriação, manutenção e reaplicação pelas famílias sertanejas, a qual cumpre o objetivo de uma tecnologia social a ser gerenciada socialmente pelas comunidades rurais. E os problemas levantados pela família, como eu já falei anteriormente, são estudados e aplicados novos meios de implementação, visando contribuir e acompanhar essa população através de formações para mobilizar e incentivá-las a adotarem essa nova tecnologia na região. E são várias as alternativas criadas pela população, eles sempre trazem ideias inovadoras, como essa da primeira imagem, a qual está sendo usada uma lamparina acesa por meio do gás, mas ainda está em estudo, foi aplicado por uma das famílias, a gente está vendo como isso pode contribuir para as famílias. E na segunda foto, temos a foto da chama do fogão. Vocês podem observar que ela é bem azul, ela é bem pura. Não tem cheiro, porque o biodigestor, ele já tem o nosso biodigestor, ele tem um filtro acima que visa retirar esse cheiro. E o fogão tem que ser adaptado para o sistema. Você tem um fogão, você tem que adaptá-lo para o sistema. E com isso a gente conclui que é muito importante o projeto para a comunidade de Lajes Pintadas, aqui no Rio Grande do Norte, que ele é vital para a população, para os agricultores, ele auxilia na produção de alimentos, tanto para consumo do próprio núcleo familiar, como para auxiliar em outras fontes de renda, visando a implementação de tecnologias sociais que estejam associadas à região, disseminando a informação e contribuindo para uma vida mais justa para a população. Ou seja, com esse gás gerado, as pessoas também podem fazer uma renda extra através da venda de alimentos, venda do biofertilizante produzido, além de contribuir para a própria família. E com isso, eu venho aqui agradecer ao Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, que é a CIAPAC, que sempre esteve presente em todas as nossas visitas e foi a responsável por implementar o projeto na região. A nossa universidade, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a qual reconhecemos com gratidão o suporte valioso que nos foi oferecido. A incubadora Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Natal, pela colaboração e pelo suporte contínuo ao longo de todo o processo. A todos os membros do projeto Biodigestor, cujo comprometimento e trabalho árduo foram essenciais para alcançarmos uma boa vivência com a comunidade, prestando suporte técnico aos beneficiados, as estimadas professoras, doutoras e orientadoras do projeto, as quais são Érica, Sandra e Cibele, que sempre nos encorajaram constantemente e compartilharam de conhecimento e foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto, e a comunidade de Lajes Pintadas, pelo caloroso acolhimento, confiança e troca de saberes, os quais foram fundamentais para a implementação desse projeto. Meu muito obrigada a todos que estão presentes. E é isso, gente. Alguma dúvida? Muito obrigado, Príncia, pela apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, perguntar ou mandar pelo chat também. Bom, agradeço então a Príncia e chamo agora a Lauane Oliveira Pimentel. Vocês me escutam? Sim, a gente escuta bem. Certo.
Já vou carregar aqui a sua apresentação. Ok, Lawane, o tempo é teu. Nós temos aí em torno de 7 minutos para a apresentação, mais 2, 3 minutinhos para perguntas. Pode ficar à vontade. Certo. Bom dia a todos, o meu nome é Lawane Pimentel e eu vou estar apresentando então o artigo intitulado Estimativa Preliminar do Potencial Hidrelétrico da Subbacia Hidrográfica do Rio Brás do Norte, Santa Catarina, Brasil, o qual foi desenvolvido com a coautoria de Helene Grassi e Diana Hoffmann. Bom, uma breve contextualização, então, a energia hidrelétrica ela é a principal fonte de geração no Brasil, que é essencial, né, para o abastecimento energético do país. Nesse sentido, as PCHs elas têm um papel importante, né, na descentralização da geração de energia, e com isso o planejamento então do setor energético ele é fundamental para garantir, né, tanto a sustentabilidade quanto a eficiência, né, de todo esse sistema. Então, o desenvolvimento de um projeto hidrelétrico, ele envolve, né, algumas etapas, sendo a primeira delas a estimativa do potencial hidrelétrico. Então, para isso, o uso de geoprocessamento e também de um SIG, ele é fundamental para mapear, né, essas áreas com possíveis potenciais. Então, com isso, o objetivo do artigo foi avaliar o potencial de aproveitamento hidrelétrico da subbacia hidrográfica do Rio Brás do Norte, utilizando técnicas de geoprocessamento e um SIG. Bom, partindo para o material e métodos, então a área de estudo, como eu já mencionei, é a subbacia hidrográfica do Rio Brás do Norte, que faz parte de uma bacia maior, né, que é a bacia do Rio Tubarão. Aqui nós temos um modelo digital de elevação que foi obtido, né, no software, que representa, então, de forma tridimensional, né, o relevo dessa bacia. E a partir dele, então, nós obtivemos todas essas características físicas da subbacia, né, com exceção da densidade de drenagem, coeficiente de compacidade e o fator de forma, que são calculados, então, por fórmulas disponíveis, né, na literatura. Partindo para a delimitação da subbacia, então, o software utilizado, né, foi o ArcGIS, que é uma aplicação, então, do SIG. Foi realizada a curva de permanência das vazões média e mínimas mensais. Realizou-se também a regionalização da vazão. E, por fim, então, o potencial energético, né, onde foi calculado a energia firme, as quedas bruta e líquida e a potência instalada. Aqui eu faço um adendo, né, quanto à vazão de referência que é utilizada, que é a Q98, mas aqui para o estado de Santa Catarina, a nossa vazão que é outorgável, né, ou a sanitária, é 50% dessa Q98. Então, os dados utilizados estão aqui nessa tabela, e eles foram obtidos, né, gratuitamente pela internet. Então, aqui nós temos a localização das estações pluviométricas, então foram utilizadas 5 estações, né, para conseguir ali os dados de chuva média mensal ou anual. E aqui nós temos a localização da estação fluviométrica, né, onde a gente obteve os dados de vazão. Então, a estação que foi utilizada foi a de Anitápolis, por ser a mais próxima, né, do local de estudo. Bom, partindo para os resultados de discussão, então, com base nos dados de chuva média mensal, foi possível calcular, né, a precipitação média anual das 5 estações pluviométricas e também realizar, né, o mapa de isoietas. Então, diante dessas imagens, a gente pode observar, né, que o maior volume de precipitação, que é cerca de 1.880 milímetros por ano, ele ocorre nas regiões mais altas da bacia, né, que seria esse azul aqui mais forte. E já nas regiões mais baixas, que seria aqui próximo ao exutório, a precipitação ela é de cerca de 1.330 milímetros por ano. Então, as estações, né, que têm mais influência nessa subbacia são as estações de Vargem do Cedro e São Bonifácio. Então, o que isso significa? Que na ocorrência de um evento de precipitação,
por probabilidade, né, essas regiões forneceriam uma maior descarga de precipitação para o Rio Braço do Norte. E outra análise também que foi feita foi a mensal, onde a gente verificou, então, que a precipitação, né, ela se distribui bem por todos os meses do ano. Bom, com relação aos dados de vazão, então aqui a gente tem a curva de permanência das vazões média e mínimas mensais. Então, aqui nessa tabela, a tabela 4, né, ela mostra, então, a vazão de permanência, tanto a Q98 quanto a vazão sanitária para a estação de Anitópolis. No entanto, como o nosso ponto de interesse ele não tinha uma estação, né, a gente usou essa de Anitópolis por ser a mais próxima, a gente teve que fazer o método da regionalização de vazão, que obteve-se, então, esses resultados, né, de mínima mensal e média mensal, tanto para Q98 quanto para a vazão sanitária. Com relação aos dados do potencial hidrelétrico, então, a escolha desculpa, aqui a gente tem o perfil longitudinal do rio, certo? Então, o ponto que foi avaliado é esse que está em azul aqui mais clarinho. E a escolha desse local, ele levou em consideração, né, a queda para o aproveitamento hidrelétrico, então é uma queda bastante concentrada, né? E também o fato de ter a presença já de um empreendimento nesse local, o que acaba confirmando, então, o potencial de geração de energia no trecho. Então, o empreendimento que nós temos é a PCH Santa Rosa, com uma capacidade instalada, né, de 6.700 kW. Então, aqui nós temos todos os dados ali do ponto de interesse, né, cota, queda, a área de drenagem, e com isso se torna possível, então, calcular a energia firme e, por fim, a potência instalada, tá? Que resultou, então, em 4.741 kW aqui, desculpa, não é metros cúbicos por segundo. Então, aqui eu destaco também, né, que apesar, né, da melhor vazão, ela se dá mais próxima, né, do exutório, foi utilizado um ponto aqui de verificação onde o rio ele apresenta uma queda concentrada, o que acaba reduzindo, então, a necessidade, né, de grandes barragens e também de área de inundação. E, ademais, o rio, como vocês podem ver, ele apresenta grande parte de sua extensão, né, em área de planície, com baixa declividade e até mesmo, né, com ausência, então, de grandes quedas concentradas. Bom, como conclusões, então, foi verificado que o geoprocessamento ele se mostrou, né, como uma ferramenta eficaz para integrar e analisar dados hidrológicos e topográficos, né, como hidrografia, precipitação e relevo. Nosso resultado, a gente verificou, então, potencial de geração por CGH e não PCH, né, como estava descrito na potência que está na capacidade instalada, com o tipo de turbina Francis, que também foi utilizado, então, aqui o manual da Eletrobras, né, para fazer essas escolhas. E importante destacar que são resultados teóricos, né, que para avaliar o potencial de uma possível hidrelétrica, a gente precisa de uma análise mais detalhada, né, que possa incluir aspectos econômicos, sociais e principalmente ambientais, né, como o impacto em possíveis áreas de preservação. Nós gostaríamos de agradecer o apoio da CAPES, né, por meio do Código de Financiamento 001 e também do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. E também, né, a todos que estão aqui assistindo. Era isso, muito obrigada pela atenção. Obrigado pela apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Bom, dando sequência, então, gostaria de chamar a Maria Fernanda Ribeiro Fernandes Alves. Já em seguidinha vou
torná-la apresentadora. Bom dia, tudo bem com áudio? Tudo bem, a gente escuta bem. Pronto, ok, então. Vou começar. Você já está como apresentadora, pode ficar à vontade. Ok, obrigada. Bom, meu nome é Maria Fernanda e eu desenvolvi esse trabalho com a ajuda dos alunos de graduação Daniel e Ana Beatriz e dos professores Fernando, Marcos Fábio, Silvio e a minha orientadora, a professora doutora Elaine. Aqui a gente vai falar da valorização de resíduos de sisal para fins energéticos. O Brasil ele é o maior produtor de sisal do mundo. O sisal é uma das culturas mais tradicionais do Nordeste brasileiro e sua fibra, que é longa e dura, ela é utilizada na fabricação de cordas, tapetes, papéis, dentre outros. Durante o beneficiamento do sisal, ele gera 3 resíduos, que é o suco, que é a fração líquida, a mucilagem e a bucha, que é a fração sólida. A mucilagem ela é utilizada na alimentação de ruminantes e a bucha de sisal ela não tem aplicação comercial. Segundo dados do IBGE, em 2022 foram fabricadas aí 91.923 toneladas de fibra de sisal. E levando em consideração que a fibra ela só é 4% da folha, estima-se que 2 milhões de toneladas são geradas de resíduos por ano. E uma maneira de se aproveitar esse resíduo, sobretudo em regiões com limitação de suprimento energético, é produzir briquetes, que são versáteis em seus usos e podem ser produzidos de formas simples. Além de serem sustentáveis, os briquetes possibilitam a valoração de materiais que seriam simplesmente descartados. Então, além de serem ambientalmente sustentáveis, eles são fabricados a partir de material sólido, como pequenas partículas ou pó, e são prensados em equipamento hidráulico ou mecânico para formar cilindros ou discos compactados que serão utilizados como combustível. Durante a prensagem sob alta pressão, a temperatura aumenta, e isso permite que a lignina ela atue como um aglutinante ao se plastificar. A lignina, vale salientar, que é o segundo composto mais abundante da Terra, ficando atrás apenas da celulose, e é fundamental para as plantas, agindo como um agente de ligação entre as fibras. Então, o objetivo desse trabalho é produzir briquetes de bucha de campo, adicionando-se lignina craft em diferentes proporções, 90% sisal, 10% lignina, e 80% lignina, 80% sisal e 20% lignina. Aqui eu trago algumas fotos do sisal, da bucha de sisal, antes e depois de moer, a lignina craft, o molde cilíndrico onde a gente fez os briquetes, e aqui embaixo 3 briquetes nas proporções sisal puro, 9:1 e 8:2. Então, o resíduo do sisal ele foi coletado na zona rural do município de Valente, aqui na Bahia, e após o processamento das folhas, o resíduo ele foi colocado na peneira rotativa desenvolvida pela Embrapa para poder separar a bucha da mucilagem. Então, antes das análises, a bucha ela foi cortada manualmente e moída em moinho de facas em frações não superiores a 1 milímetro. E a lignina craft utilizada nesse trabalho foi doada por uma empresa de celulose e papel situada no Brasil. Aqui eu trago as regras, né, que a gente utilizou para caracterizar a caracterização química da biomassa. A gente fez holosselulose, lignina extrativos, cinzas e FTIR. Aí, a partir dos briquetes já produzidos, a gente fez a caracterização química dele a partir de poder calorífico superior e determinação da resistência à tração por compressão diametral, onde a gente pegou 20 gramas de material, que é a bucha moída, nas proporções 90-10, 80-20, e foi prensado nesse molde cilíndrico por 30 segundos, em prensa hidráulica com peso de 5 toneladas. Essa primeira tabela, a gente traz aqui os valores encontrados de celulose, lignina e extrativo, onde a gente pode comparar que eles têm valores compatíveis com os dados que estão existentes na literatura para a fibra de sisal. Embora o resíduo seja diferente da fibra, eles apresentam composição química semelhante. Não tem como comparar com trabalhos que utilizam a bucha, porque não foi encontrado nada na literatura que utiliza esse material para nenhuma finalidade. Essa segunda tabela, a gente traz o poder calorífico e o valor das cinzas, né? As cinzas é a fração não combustível.
compara com alguns materiais lignocelulósicos também encontrados na literatura. E na literatura diz que uma quantidade de poder calorífico considerada suficiente para combustão é entre 18 e 20 megajoules. No nosso trabalho, o briquete de sisal com lignina 8:2, ele conseguiu aqui o valor de 17,63 megajoules. E é próximo aos valores encontrados aqui por Silva e colaboradores para o bagaço de sorgo. E vale ressaltar que a bucha de campo é um resíduo sólido sem a mucilagem. Então, a bucha de sisal, ela apresentou um poder calorífico superior um pouco abaixo de 18. No entanto, os briquetes produzidos com proporção 8:2, ele apresentam um poder calorífico superior aproximado. Então, assim, a capacidade de aproveitamento do resíduo sólido deste produto para fins energéticos, considerando que toneladas desse resíduo são descartados sem qualquer aproveitamento, é extremamente alta. Aqui eu trago a caracterização por FTIR, né, para poder evidenciar os grupos funcionais característicos presentes no resíduo sólido, na bucha, porque não tem caracterização nenhuma desse material na literatura. Então, sabendo-se que o sisal é composto principalmente de celulose, foi possível identificar na figura 1 a banda de absorção de hidroxila, de hidrocarbonetos, CH2 e CO. E aqui nós temos a comparação de médias entre os briquetes. Então, de acordo com a tabela 3, a resistência ela apresentou uma tendência no aumento conforme foi se adicionando lignina. Entretanto, não foram encontradas diferenças estatísticas significantes entre os tratamentos, conforme o teste de Tucker, com nível de significância de 5%. Então, à medida que vai se adicionando lignina, a resistência do briquete ela vai aumentando. Então, eu gostaria de agradecer a CAPES, a financiadora de estudos e projetos FINEP e a Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da região cisaleira da Bahia, APAEB. Muito obrigada. Obrigado, Maria Fernanda, pela apresentação. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Bom, muito obrigado pela apresentação. Eu vou chamar agora a Rayane Pereira de Sá Borges. Oi, bom dia. Estão me escutando? Bom dia, te escutamos bem. Ok. Já Obrigada. coloquei você como apresentadora. Você pode começar, o tempo é seu. Ok, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Rayane Pereira de Sá Borges. O título do meu trabalho, do trabalho desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia, junto com o doutor Delano Mendes e Ednildo Torres, o título é Tomada de Decisão para a Produção de Energia Renovável SAF, uma análise utilizando o método AHP. Conforme a IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, o setor da aviação terá um aumento de 60% em relação a 2019, o que seria aproximadamente 7,2 bilhões de passageiros até 2035. Essa consequência acarretará no acúmulo de CO2 e gases no efeito estufa. Esse meio de transporte utiliza o querosene dependente do petróleo. Então, o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, também conhecido como bioquerosene, ele vem como uma alternativa para estabilizar esse grave problema. Determinar de tomada de decisão AHP, que é o processo hierárquico analítico, a roda tecnológica para a produção desse biocombustível e a matéria-prima mais adequada para a fabricação de SAF no Brasil. O método para o desenvolvimento dessa pesquisa ela foi proposto por Chabot em 2023. Primeiro, foi feito o reconhecimento da problemática, CAPES-CAFE. No segundo, missão do método mais adequado, que nesse caso dessa pesquisa foi o AHP. Terceiro e quarto é justamente a escolha das alternativas e dos critérios necessários para fazer essa análise
matemática, e o quarto é a análise operacional, utilizando o Office, né, Excel. Dessa forma, então, com base no método HP de SAT, que foi desenvolvido em 1980, que basicamente prioriza indicadores quantitativos, convergindo em resultados mais adequados, para chegar a uma meta final, ao qual é possível descrever através desse fluxo, né? Então, a partir da análise do método HP, foi feito esse mapa mental, ao qual determinou, através da análise do estado da arte, as principais rotas de produção de SAF no Brasil, que seria a REFA, a ATJ, que é a Alcool-to-Jet, e a Fischer-Tropsch, que é a FT, com suas respectivas principais matérias-primas, né, utilizadas para a fabricação deste biocombustível. Então, como resultado dessa pesquisa, né, nesse primeiro momento, como foi dito anteriormente, ele é utilizado para analisar a melhor rota tecnológica dentre as três que eu disse anteriormente. Então, através do estado da arte, foi determinados os critérios de peso para cada alternativa e as escolhas, que foram o rendimento do processo, o OPEX, emissão de gases. Todos esses valores foi utilizado no estado da arte, foi analisado através do estado da arte. Então, a partir da matriz de decisão, né, que é utilizada no método HP, foi possível fazer análise tanto através do vetor prioridade quanto da formalização da matriz de decisão, e é possível ter esses seguintes resultados, ao qual determinou que a REFA ela possui uma vantagem de 42,56% para a produção desse biocombustível. Logo atrás vem a ATJ, que é Alcool-to-Jet, com 34,62%, e em terceiro vem a Fischer-Tropsch, que vai exatamente de acordo com a análise que foi feita anteriormente no estado da arte, né, que é da fundamentação teórica. Então, a partir desse resultado, ao qual determinou que no Brasil é mais vantajoso produzir esse do momento. Então, nesse segundo momento, utilizando o REFA, né, foi escolhidos os critérios: tonelada de produção, valor da acidez, né, da matéria-prima, o período de colheita dessa matéria-prima, o volume de água associado para a sua produção. Então, esses valores eles foram analisados através do estado da arte, voltado das produções dessas oleaginosas do Brasil, e tivemos o resultado seguinte, ao qual determinou que com 59,34%, a soja ela é a melhor matéria-prima para a produção de SAF, seguido do óleo de palma, amendoim e o óleo de mamona. Então, conclui-se que a adoção do SAF no setor da aviação, ela ajudará a minimizar a emissão dos gases de efeito estufa, com a rota tecnológica REFA e a matéria-prima soja. Vale ressaltar que esse resultado considera a disponibilidade da produção em larga escala das culturas de soja. Porém, temos pontos positivos e pontos negativos. Como ponto negativo, foi-se observado que esse resultado impactará diretamente na indústria alimentícia do Brasil. Dessa forma, por isso é necessário ter outros estudos nas demais rotas, né, associadas à produção desse biocombustível. E pontos positivos temos que desperta justamente a importância e investimento na pesquisa, desenvolvimento e inovação em outras culturas, favorecendo o desenvolvimento dessas novas oleaginosas no Brasil. Então, finalizo aqui, queria agradecer ao CNPq e à FAPESB, e também ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial da Universidade Federal da Bahia. O estudo ele está sendo financiado e suportado pelo INCITER da FAPESB e pelo projeto CAT-SAF da CNPq.
e agradecer a todos que estão aqui presentes nessa apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Rayane, pela apresentação. Alguém tem algum comentário? Gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou chamar a Fabiana Bassani para fazer a apresentação do trabalho, cuja autora principal era Pamela Madeira de Oliveira. Bom dia. Bom dia, a gente está te escutando bem? Fica à vontade, então, a partir de agora o tempo é seu. Certo, obrigado, professor Maurício. Bom dia a todos os presentes. Eu me chamo Fabiana. Vou apresentar o trabalho intitulado Análise e Percepção do Uso de Energia Fotovoltaica em Conceição do Araguaia, no estado do Pará. O trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso da aluna Pamela e foi orientado por mim e pela professora Iane Brito Tavares. Então, o uso de energia solar fotovoltaica tem crescido devido à demanda por energias de fonte renovável e alternativa no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, embora a região norte seja uma das regiões que menos recebe incidência de raios solares devido à nebulosidade, existe ainda um grande potencial de obtenção de energia na nossa região. Os usuários do sistema fotovoltaico podem reduzir os custos com energia elétrica e, e os impactos ambientais também do consumo da eletricidade, uma vez que a energia pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa no processo de geração, né, na sua geração, e, no entanto, pode haver um desconhecimento de informações pela população que pode vir a causar um atraso na disseminação dessa tecnologia em larga escala. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a percepção ambiental da população de Conceição do Araguaia, localizada no sudeste do Pará, na região norte do Brasil, sobre a geração de energia fotovoltaica, procurando identificar os principais desafios da utilização de energia solar do ponto de vista ambiental, social e econômico. Então, nós fizemos aqui selecionamos duas áreas do município, né, da cidade. Uma delas é o centro da cidade, a outra é o setor universitário, que tem uma população representativa de 14% do total. O setor universitário é predominantemente residencial e o centro é predominantemente, fortemente comercial. Foram aplicados 2 questionários eletrônicos para os usuários e não usuários de energia fotovoltaica. Esses questionários foram divulgados eletronicamente e também por meio de boca a boca. E também, complementarmente, foram realizadas entrevistas junto ao setor de comercialização de energia fotovoltaica do município, com o objetivo de compreender o ponto de vista do setor em relação à implementação do sistema de energia solar e visando também complementar a qualidade da discussão. Nós temos aqui os resultados quanto ao perfil dos entrevistados, foram um total de 76 respostas, sendo 10 de usuários e 66 de não usuários de energia fotovoltaica, conforme a figura 1A. E da figura 1B até a 1D, mostra aqui o perfil dos usuários, indicando aqui que os usuários, a maioria, moram no centro da cidade,
um público de uma idade com maior idade, do sexo masculino e de nível médio e pós-graduação. Já os não usuários também são do bairro Centro, a maioria, o público mais jovem, entre os 25 e 35 anos, e houve um balanço entre masculino e feminino, e um igualitário, né? E a maioria tem um nível de escolaridade superior. Em relação às vantagens e desvantagens, tanto apresentado pelos usuários quanto pelos não usuários, para ambos os entrevistados, apresentaram que a maior vantagem para a instalação de energia fotovoltaica é econômica, 59% dos usuários e 54% dos não usuários, e por segundo também o ambiental, né, mostrando também essa relação com o nível de escolaridade superior e de pós-graduação. Em relação às desvantagens, mostraram que apresentam, né, especialmente a maioria, a questão do custo inicial de instalação, né, de aquisição dos equipamentos, e também auxiliado à falta de incentivo governamental. Então, a gente vê aqui que essa maioria aqui, né, fala que a maioria dos não usuários, né, declarou especialmente que o custo inicial, né, o alto custo de investimento é por morar de aluguel e então acaba por ter um custo elevado na economia familiar. Complementarmente, então, basicamente, em relação às vantagens, os usuários apresentaram que atende à demanda das necessidades da residência, estão satisfeitos com o serviço e recomendariam o serviço para implementação. As desvantagens é o custo de instalação, a incapacidade de armazenamento, uma vez que a maioria deles adquire o equipamento sem as baterias, e também relataram a carência de alguns serviços de apoio técnico para consertos e manutenção do sistema. Então, basicamente, alto custo de investimento e longo tempo para retorno de investimento, eles podem estar relacionados à falta de incentivo público em energias renováveis, em energias alternativas. Os não usuários também relataram a importância, né, a vantagem da econômica e ambiental, apresentaram como desvantagem também o alto custo de investimento por morar de aluguel, 31% relataram que moram de aluguel, e também uma boa parte deles relatou que não tem conhecimento da compensação dos créditos de energia fotovoltaica, ou seja, eles não têm esse conhecimento de que a energia fotovoltaica pode reduzir os custos com a energia vinda da concessionária do município. E o principal desafio é o financeiro, então, basicamente, uma vez que entre os entrevistados não usuários, o rendimento é abaixo de 3 salários mínimos, e há uma falta de incentivo não só para a energia renovável, né, energia alternativa, como também a moradia, né, foi o que nós identificamos aqui no município. Em relação também à opinião do setor de comercialização dos sistemas fotovoltaicos, eles mostraram, né, relataram que há muito interesse por parte das pessoas em instalar o sistema, mas a principal limitação alegada pelos interessados que visitam os estabelecimentos é a condição financeira. E isso também a gente pode identificar que a baixa adesão no município, embora a tecnologia já seja conhecida há muitos anos mundialmente, mas passou a ser comercializada no município há menos de 5 anos. Então, é algo bem recente aqui para a região. Como conclusões, os usuários apresentaram economia financeira, né, e benefícios ambientais que atendem à demanda, estão satisfeitos e recomendariam o sistema.
Os não usuários interessam na instalação se for mais acessível, compreendem também as vantagens ambientais, e os aspectos sociais são, né, o baixo poder aquisitivo e a moradia própria são limitantes para a instalação desse sistema. Como conclusões, nós apresentamos aqui algumas sugestões identificadas como desafios e oportunidades para implementar a tecnologia em uma maior escala na região especialmente. Reduzir os custos de instalação, melhorar o suporte técnico, a informação, uma vez que boa parte desconhece, né, das vantagens de compensação, e também o incentivo do poder público para reduzir os custos de instalação e para melhorar também a informação. Reduzir os custos com os equipamentos complementares, especialmente, no caso, as baterias, uma vez que as pessoas acabam por instalar os equipamentos que não incluem as baterias para armazenamento, ficando dependente da concessionária. E aqui a realidade é que, muitas vezes, quando ocorrem chuvas e ventos, que é muito frequente no período chuvoso, que dura em torno de 6 meses aqui na região, acabam por ficar sem eletricidade por 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da gravidade do evento climático. Então, esse trabalho visa incentivar e expandir a instalação dos sistemas fotovoltaicos, especialmente aqui na região que abrange a região sul do Pará, incluindo Conceição do Araguaia. Agradeço a todos pela atenção, né, a todos que estão presentes. Agradeço também à ADAI, Associação de Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, que pertence, né, está ligada à Universidade de Coimbra, e ao Centro para Ecologia Industrial, que é o nosso centro de investigação, e por terem financiado a participação no evento. E também agradeço a colaboração do Instituto Federal do Pará pelo apoio na realização do trabalho. Obrigada por todos, novamente, pela atenção, e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Fabiana, pela apresentação. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, nós temos outros 3 trabalhos de pessoas que estão faltantes aqui, né? Alguém gostaria de apresentar o trabalho de algumas dessas pessoas que estavam previstas para essa sessão e que não compareceram? Bom, pessoal, então eu declaro encerrada a sessão de número 3 sobre energias renováveis. Eu fico muito feliz com a qualidade excelente das apresentações, trabalhos todos muito interessantes mesmo, né? E que eu pude também aprender bastante com vocês durante essa apresentação. Muito obrigado a todos. Eu vou finalizar aqui a gravação e desejo a todos uma ótima continuação aí no nosso Congresso Internacional de Engenharia Ambiental. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram dessa sessão e tenham todos um ótimo dia.